Fala galera, pessoal, nós vamos agora entender, né, o quarto tipo de função seno cosseno, tá? Que é aquela função que vai aparecer essa letra D, só que ela estará somando, tá, ao x, ou seja, somando ao arco, ao ângulo, tá bom? No vídeo passado nós aprendemos sobre o tipo de função onde tinha um número, né, que a gente chama de c, que multiplicava o x. Aqui agora vai somar o x, tá bom? Então essa é a característica. Então agora nós vamos entender a função f de x igual a seno de x mais d, tá bom? O número d acrescido ao arco x altera o gráfico da função elementar y igual a seno de x, deslocando todos os seus pontos para a esquerda se d for positivo ou para a direita se d for negativo. Então olha só, vamos aqui para um gráfico, olha aqui. Aqui eu tenho esse gráfico, né, de cor verde aqui. Deslocar ele para a direita, antes a gente sempre trabalhava aqui, ó, função elementar aqui, ó, sempre trabalhava com o gráfico iniciando aqui no zero, né, um ângulo zero. Agora eu posso pegar esse meu gráfico aqui e deslocar ele para a esquerda sem dilatar ou sem contrair, simplesmente deslizar ele para a esquerda ou deslizar ele para a direita, ou seja, ele deixa agora de iniciar no zero, ele pode iniciar num número negativo, né, um ângulo negativo ou num ângulo maior do que zero, tá bom? Então nós vamos deslocar ele para a direita ou para a esquerda, é isso que a letra D faz com o seu gráfico da função trigonométrica, tá bom? Exemplos, tá? Vamos aqui para a parte prática que você vai entender o que vai acontecer. Só que tem um detalhe. Como o meu gráfico agora vai deslocar para a direita ou para a esquerda, eu preciso saber onde esse meu gráfico vai iniciar. Porque antes eu sabia que o meu gráfico seno, aqui ó, essa cor amarelinha clarinha aqui, é o meu gráfico, né, da função elementar, y igual a seno de x, não é? Sempre iniciando do zero, né? Agora o meu gráfico, opa, né, quase que não sai. Agora o meu gráfico, ele vai iniciar, pode iniciar antes do zero, ou seja, num ângulo negativo, ele pode iniciar depois do zero, né, um ângulo maior do que zero. Então eu preciso determinar onde meu gráfico vai iniciar. Então, todas as vezes que tiver a letra D, normalmente você vai identificar onde inicia, né, a senoide e onde ela termina, tá bom? A senoide é um período, tá? Então você tem uma senoide, é um período, tá bom? Então vamos, né, para as características, né, da função apresentando o coeficiente, né, D. Olha só, analise as funções quanto ao domínio, imagem, gráfico, período e paridade. Vamos lá, primeira função aqui, f de x igual a seno de x mais π sobre 4. Então, π sobre 4 está sendo o valor do meu D, né? O que é que vai ser alterado aqui? Primeiro, o domínio não modifica, é os números reais, a imagem também não modifica, tá? É menos 1 em 1, e o meu período também não modifica. A paridade, olha só a paridade da função, ela, quando tem a letra D, a função com a letra D, né, somando ao arco, a sua função deixa de ter paridade. Ela não é nem par e nem ímpar, tá bom? Agora, como o meu gráfico ele pode começar antes ou depois do ângulo zero, eu preciso determinar onde inicia a senoide, ou seja, o período, e onde o meu período termina. Início e término do período, ou início e término da senoide, tá bom? Você vai pegar aqui, ó, a sua função, qual é a parte aqui depois do x? É x mais π sobre 4, né? Porque você tem que pegar, né, o ângulo aqui mais o que está sendo acrescentado. Então, é x mais π sobre 4 igual a zero. Porque sendo igual a zero, ele está iniciando. Então, pega aqui o π sobre 4, joga depois aqui da igualdade. Então, vai ser o quê? Que x é igual a menos π sobre 4. Quando você iguala a zero, você está identificando aonde a sua senoide inicia. Uma senoide, eu tenho várias senoides, mas dessa forma você vai descobrir uma senoide, onde ela está começando. Se eu descobrir uma senoide, é o suficiente. Depois eu posso ir descobrindo as demais para a direita ou outras para a esquerda, tá? Mas você pegando aqui o valor 0 e 360 graus, por quê? Porque de 0 a 360 graus é um período. Aqui está dizendo que o período é 2π, não é? Então a senoide pode começar o quê? Do 0, né, até o 360 graus eu formo uma senoide. Mas o início dela vai depender o quê? Do valor do D. Então por isso que a gente pega aqui, ó, x mais 4π, x mais π sobre 4 iguala isso a zero, ao ângulo zero, que vai ser o início dela. Então, eu jogo π sobre 4 para lá, vai ficar o quê? Menos π sobre 4. Então, o nosso período inicia no menos π sobre 4, ou seja, um ângulo negativo. Então, ele vai começar antes do zero, tá? E onde vai terminar? Você vem aqui e coloca x mais π sobre 4 igual a 2π, tá? Então, de 0 a 2π é um período, tá? Então, eu vou pegar aqui o π sobre 4, jogo para o outro lado, vai ficar o quê? Ele fica negativo, né? Então, vai ficar x igual a 2π menos π sobre 4. Esse no caso aqui, eu posso tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né? E chego no resultado o quê? 7π sobre 4. Pronto.
Então eu tenho 7π sobre 4, é onde a minha senoide, ou o período da minha função, né, termina, tá? Então, final de uma senoide, tá? Que é o início de uma senoide, e aqui é o final de uma senoide, tá bom? Ou início e fim de um período, tá bom? Pronto, aqui você já consegue, né, descobrir aonde sua função inicia e onde a sua função, né, termina. Ou seja, um período dela apenas, tá bom? Mas já é o suficiente, tá? Para formar a sua função. Porque o que importa é um período. Você formou um período, já é o suficiente para você determinar as características dessa sua função, tá bom? Então aqui, ó, a função começou antes, né, do zero, tá? No ângulo menos π sobre 4. Para quem não sabe qual é o ângulo menos π sobre 4, basta você pegar aí, ó, π sobre 4, ó, π é 180, dividir por 4 é exatamente 45, então é menos 45. Então você pega o ciclo trigonométrico lá no zero e volta 45 graus. Então esse é o ângulo, bem aqui, ó. É esse ângulo menos π sobre 4. E 7π sobre 4, né, tá aqui, ó, antes do 2π, tá vendo? Tá antes, ó. Então a minha senoide aqui, ó, ela finalizou, ou seja, o meu período finalizou o quê? Começou antes do zero e terminou antes do 2π. Certo? Então, essa letrinha D aqui, galera, ela simplesmente desloca, ela vai deslizar a sua função para a esquerda ou para a direita, tá bom? Vamos aqui para mais um exemplo, tá? Para fixar mais ainda. Olha só. Exemplo B, f de x igual a seno de x menos π sobre 4, tá? Agora vai ser, o D tá negativo, né? Vamos ver o que vai acontecer? Então, ó, domínio não muda, imagem não muda, período é 2π e a paridade é o quê? Não tem paridade, tá bom? Da mesma forma. Tá? Que se somado, né? Aqui está subtraindo, né? Menos. E somado também não possui paridade. Vamos lá. Vamos determinar onde inicia uma senoide e onde ela termina. Vamos lá. Ó, vou pegar aqui, ó, x menos π sobre 4 igual a zero, tá? Que é o início da senoide. Então vai ficar o quê? X igual a π sobre 4. Π sobre 4, galera, é o que mesmo? 180 dividido por 4. Que vai dar quanto mesmo? 45, né? Então a nossa função aqui vai iniciar não do zero, mas do 45. Certo? Então, ó, quando o D é negativo, a função desloca para a direita. Quando o D é positivo, ela desloca para a esquerda, tá? Aqui o nosso D, ó, foi positivo, não foi? Aqui, ó, mais π sobre 4. A função deslocou para a esquerda. Agora aqui o nosso D foi negativo, então ela deslocou para a direita, tá? Aqui, vamos ver onde termina a nossa senoide? X menos π sobre 4 igual a 2π. Então, ó, jogo o menos π sobre 4 para o outro lado, ele fica positivo, né? Tirando o MMC aqui, né, eu vou chegar em 9π sobre 4. Pronto, então termina em 9π sobre 4, ou seja, depois do 2π, ou seja, depois do 360 graus. Então iniciou depois do zero em 45 graus e terminou depois do 360 graus, tá bom? Nesse ângulo aqui. Se você quer descobrir o valor dele, multiplica 9 por 180, depois você divide isso por 4, tá bom? Então esse gráfico de verde aqui é a nossa função, né? Seno de x menos 4π, e essa função aqui, ó, clarinha de amarelo aqui, ó, amarelo claro, é a função elementar, seno de x, tá vendo? Então aqui só para fazer uma comparação dessa função, né, tendo o coeficiente d nela com a função elementar, né, que nós estudamos lá no início, tá? Seno e cosseno, tá bom? Todos esses conceitos aqui, galera, ele é válido para a função cosseno, tá bom? A diferença é o quê? Que o nosso gráfico, né, antes o seno começa assim, né, daqui do zero, então começa daqui a função cosseno, ela vai começar daqui, ó, ela começa daqui de cima, tá? Daqui de cima e começa a formar a onda, tá? E não daqui de baixo, aqui do meio. A função seno, normalmente a gente começa ela aqui do meio, tá? Do eixo aqui. E já a função cosseno, ela começa daqui, mas vai formar a onda, tá bom? Mas todos esses conceitos aqui, o que está acontecendo para a função seno também irá acontecer para a função cosseno, tá bom? Não vou explicar as duas, porque basta eu explicar uma, a ideia, os conceitos é o mesmo também para a função seno, tá? O deslocamento, o que vai acontecer com o gráfico é a mesma coisa para a função seno, tá bom? Então entendeu aqui, desculpa, para a função cosseno, né? Você entendeu aqui para a função seno, é a mesma coisa para a função cosseno. Certo, galera? Ficamos por aqui e fui!